Seja bem-vindo ao Doc Money, o podcast onde médicos falam sobre dinheiro sem tabu. Eu sou o Rafael Rodrigues, especialista em finanças. Estou ao meu lado com o Dr. Danilo. Se apresenta, Danilo. Meu nome é Danilo Guimarães. Aqui você vai encontrar conversas sinceras, dicas práticas e estratégias que realmente funcionam para você que vive essa vida insana da medicina e quer prosperar financeiramente sem perder a sua qualidade de vida. Hoje a gente vai falar sobre um assunto muito importante e que eu gosto bastante, que são ações. E para isso a gente trouxe um convidado especial. Apresenta ele, Rafael. Exato. Primeiramente, tudo certo, William? Tudo certo, Rafa. Tudo certo, Danilo. Deixa eu te apresentar, né? O nome dele é William Rapp. Ele foi professor de matemática por 5 anos. Hoje ele é sócio da 1A Investimentos, um escritório credenciado pela XP, há 3 anos. E na mesa de renda variável há 2 anos. Então a gente chamou um especialista aqui para falar sobre o assunto. E é interessante chamar o William porque a gente já fez um podcast falando sobre ações, né? Algo conceitual. E hoje a gente resolveu também chamar um especialista. E ele é um assessor que só faz isso, gente. Ele está muito mais focado ali em olhar o mercado, e entender sobre o mercado de ações. Tudo certo, William? Se você quiser complementar o que eu falei aqui. Não, tudo certo aí. Daí eu larguei a sala de aula aí para o mercado de assessoria, né? Eu já vinha estudando sobre o mercado financeiro. A partir do momento que começou a sobrar dinheiro, né? Surgiu a oportunidade para ser assessor e entrei firme nessa jornada. Não, legal. E aqui eu separei em blocos, William, e a gente vai te fazendo as perguntas aqui e a gente começa esse bate-papo, tá bom? Tranquilo. Não, legal. Então, o primeiro bloco aqui, vamos entrar mais no conceito, né? Vamos entender um pouco o mercado de ações. E aí eu gosto de começar com a primeira pergunta. O que significa investir em ações na prática? Investir em ações na prática, o que acontece? A gente compra um pedacinho de uma empresa, certo? Então, quando a gente participa de comprar esse pedacinho, a gente tem a participação dos lucros dessa empresa, tanto em ganho de capital quanto em distribuição de dividendos. Só que a gente fica limitado ao capital aplicado nessa ação, certo? Então, se a empresa chegar a falir, o máximo que a gente vai perder vai ser o capital investido na compra dessa ação, seja no mercado primário ou secundário, né? Entendi. Então, na verdade, quem compra ação tá virando sócio de uma empresa. Exatamente. E assim, até para o pessoal em casa saber. Então, vamos supor que tem uma empresa grande listada na bolsa. Como que faz para a pessoa comprar ações e ter direito a voto na empresa? O que realmente está comprando? Isso. Certo. A gente tem várias empresas listadas, né? Então, a partir do momento que a gente entra numa corretora ali, consegue obter várias empresas que estão listadas ali. Eu tenho ali... Oi? Eu posso estar comprando ali um Banco do Brasil, comprar Itaú, posso comprar diversas ações ali no mercado. Eu tenho as ações ordinárias e as preferenciais. As ordinárias, elas dão direito ao voto e as preferenciais também, elas dão direito ao voto, mas diante de uma condição, quando não receber um dividendo por um certo tempo. Então, eu posso tanto comprar preferenciais, que eu vou ter preferência no recebimento dos dividendos, quanto as ordinárias, que eu tenho sempre o direito ao voto nas assembleias, né? Às vezes, para investidores pequenos, vale mais a pena comprar as preferenciais, porque o voto deles, às vezes, não faz tanta diferença
no volume que eles têm, né? Ah, legal. Então, a pessoa tem duas opções ali, dependendo da ação que ela compra, ela vai ter mais direito a voto, e dependendo da ação que ela compra, ela vai ter preferência nos dividendos, né? Isso. E que é basicamente os dividendos, William? Os Para o pessoal dividendos são, de casa entender. os dividendos são os lucros da empresa. Então, quando a empresa gera lucro, os acionistas, todos os acionistas, tanto os preferenciais e ordinários, eles têm esse direito de receber o lucro. Assim como o voto é um direito do acionista, o lucro também é um direito do acionista. Né? São dividendos, os Aí, dividendos podem ser os juros sobre capital próprio ou são dos lucros. Entendi. E como é que a empresa faz para dividir entre preferenciais e ordinárias? Tem uma porcentagem para cada um? Quando você compra um papel, por exemplo, você compra uma porcentagem daquela empresa, certo? Isso. E como que como eles você fazem? escolhe? O preço de um varia muito em relação ao outro? Como que é isso? Como que a empresa, né, divide esse lucro, né? Ela divide geralmente ali, igualmente entre os sócios. Normalmente não é muita diferença, não há diferença entre as ordinárias e preferenciais. Geralmente os valores são bem próximos, às Parecidos? vezes até iguais. Né? Geralmente as preferenciais elas têm uma liquidez melhor no mercado, certo? É, mas não é regra geral isso. Posso ter uma Entendi. ordinária mais valorizada ou uma preferencial mais valorizada também. Não tem muita distinção ali. Vai depender do modo do mercado também. Né? Legal. E na sua opinião, William, você acha que, apesar do mercado de ações oscilar e tudo mais, você acha que dá para fazer uma previdência ali? Focar no longo prazo e ter renda passiva no futuro? Com certeza. Quando a gente aplica em uma empresa, a gente está aplicando em ativos de um organismo vivo da economia. Né? Então, é uma boa maneira de se proteger da inflação e também participar do crescimento dessa empresa. Porque, querendo ou não, as empresas estão ali se desenvolvendo, trazendo soluções para a sociedade e participando desse crescimento dessa economia. É, entendi. Então, quando a pessoa investe numa empresa, numa ação, ela está realmente investindo numa empresa, né? Num negócio real, né? Está investindo num negócio real. Como a gente tem hoje, diversas empresas hoje que estão no nosso dia a dia aí, muitas delas listadas na Bolsa de Valores. A própria XP, que eu estou no escritório credenciado a ela, bancos, concessionárias, empresas de setor de energético. Então, hoje, existe várias possibilidades. Até setor de comércio, a Natura também é uma empresa listada na Bolsa de Valores, né? Então, assim, para quem está pensando em se aposentar, pode ter esse foco porque está comprando uma empresa, né? E aí vai ter renda passiva. Que até a renda passiva. E o mais importante é que está se protegendo também da inflação, né? E a Ah, longo mas por prazo, quê? porque a inflação ela deteriora o poder de compra do cidadão. Então, a partir do momento que a gente pega um dinheiro e quer guardar, a gente espera ter uma valorização acima da inflação. E, em média, a Bovespa dá uma valorização de IPCA mais 8, ou seja, 8% acima da inflação. Inflação, que é uma rentabilidade boa, né? Uma rentabilidade. Exatamente. Legal. Tá. Isso é uma dúvida que eu tinha antes de começar a estudar sobre ações, mercado financeiro, enfim. Eu achava que era tipo cassino, assim, sabe? Para eu ganhar, necessariamente alguém tinha que perder. E aí eu queria perguntar para ele assim, o que que realmente faz o preço de uma ação subir ou descer? É só notícia? Ou como que a gente faz para
saber por que que hoje está valendo um tanto e amanhã está valendo outro tanto, por que sobe 1% ou desce 2%, enfim, por que que ela varia? Às vezes é notícia, mas o pessoal especula bastante, né? Então vem uma notícia boa, uma notícia ruim, o pessoal começa a especular, ver se vai, que a ação vai subir ou vendendo ela porque espera que vai cair, né? Mas a gente tem no mercado econômico, a gente tem ciclos de crescimento e ciclos de recessão, né? Agora a gente está chegando ao fim de um ciclo de recessão. A Selic agora travou em 15%, então isso é ruim para as empresas, porque o mercado ele acaba se contraindo, o dinheiro não roda tão fácil, o consumo diminui, mas é uma medida que a gente precisa para controlar a inflação, né? E se a gente pegar os últimos 3 meses, apesar da gente ver a Selic estabilizando em 15%, o mercado também negocia juros na Bolsa de Valores, teve uma queda nesses juros futuros aí para 27, 28, 30, 30 e poucos. Então, prevendo essa queda, teve uma subida recentemente na Bolsa de Valores, justamente essa queda do DI. Então, esperando um momento mais ativo da economia, onde as empresas crescem mais, né? Então, dependendo ali de como tá a economia, a ação ela vai oscilar, né? Com certeza. O mercado aquecido, ela vai oscilar mais, o mercado com recessão, aquecida, ela vai subir mais, no mercado com recessão, ela tende a estabilizar ou uma leve queda aí, de Uhum. acordo com os dados econômicos da empresa e conforme andar a empresa. E William, na sua opinião, né, qual que é o melhor perfil de investidor para começar em ações? Olha, todos os perfis podem estar começando aos poucos em ações, principalmente aqueles já começar moderado ou arrojado, né? Mas a gente tem que lembrar que a gente não é o primeiro investimento que a gente vai fazer. Ele é depois da nossa reserva de emergência. A gente não começa por ações, a gente começa na renda fixa, depois a gente começa aos poucos em ações para conhecer o mercado, porque senão a gente acaba se decepcionando, né? E Sim, pode ter prejuízo, a gente pode estar precisando desse dinheiro e acaba ter que vender a ação num preço menor que a gente comprou. Então, então, mas qualquer perfil vai sentindo, conforme vai avançando a sua carteira, vai sentindo como se sente confortável e aplicando sempre, né? Não uhum. é uma construção, né? Legal. E aí você falou que essa variação diária aí, né, também está relacionado com as notícias do mercado e os ciclos, né? Queria te perguntar qual que é a diferença entre investir e especular. Bom, especular, a gente pensa em ou vender na alta e comprar na baixa, ou comprar na baixa e vender na alta. Então, saiu uma notícia, o investidor acha que o movimento do mercado o investidor não, o especulador acha que o movimento do mercado foi muito agressivo e tem espaço para essa ação voltar ao patamar que estava, ele vai lá, compra mais barato e vende mais caro. Ou pode fazer ao contrário, inclusive. Eu posso vender uma ação que eu aluguei, vender ela cara e depois eu recompro ela mais barata e devolvo ao investidor. E quem pensa em investir, ele não está olhando para um lucro a pequeno prazo, ele está olhando a um lucro para longo prazo, daqui a 2, 3, 4 anos, 10 anos, 20 anos, ele está pensando no futuro, pensando em ganhos imediatos, ele está pensando Entendi. em Então, ganhos, são estratégias diferentes de obter são, lucros, por exemplo. são estratégias diferentes e demandam uma energia diferente. Especula precisa de uma energia muito grande porque ele precisa acompanhar o mercado.
E quem está investindo, ele ele está ali, olha os indicadores, os principais indicadores, mudanças de indicadores, como está a longo prazo, e se baseia nisso. Esses indicadores de a longo prazo, eles tendem a demorar um pouquinho mais para mudar, né? Então, não é do dia para a noite que eles mudam. E você que está no dia a dia, na mesa, qual que é a estratégia que você mais indica? É o pessoal começar especulando ou investindo, ou os dois? Qual que é a sua opinião aí para quem está em casa, falar assim, ó, eu quero começar. Principalmente para o médico que quer investir para o longo prazo, né? Isso. Quem quer começar, começa ali pela longo prazo. Comprar e ter esse carrego da ação mesmo, esperando os resultados a mais a longo prazo. Tem em mente ali que pode ter uma variação, mas não tem problema, porque em 10 anos, geralmente se cair um pouquinho amanhã, em 10 anos isso não vai fazer muita diferença. Faz diferença hoje, mas a longo prazo não tem de ter muita diferença, muita variação nessa entrada, né? Então, compra, carrega, às vezes, o resultado às vezes é melhor do que estar trabalhando ali, querendo acertar o momento de compra do mercado e o de venda. Então, é mais difícil fazer isso. Precisa, como eu falei, precisa acompanhar muito bem o mercado para fazer isso. E às vezes, e quem acompanha, às vezes erra ainda. Sim. Até nisso, né? De, de ter que acompanhar o mercado. Quando você investe para o longo prazo, você compra uma boa empresa e vai só acompanhando os resultados, porque também não é só comprar e deixar, né? Por exemplo, tem empresa, eu sei que tem empresas na bolsa que tem mais de 100 anos, né? Então são empresas resilientes, né? Mas na sua opinião, você acha que é só comprar e deixar para aposentadoria? Ou não, tem que ficar vendo, ou tem que tomar cuidado em qual setor escolher? É, a gente tem que tomar cuidado porque existem mudanças na diretoria, existe mudanças no cenário econômico, então é interessante ter um acompanhamento ali trimestral, semestral, né? É importante ter um acompanhamento de como está andando os lucros da empresa. Se a gente olhar há pouco tempo atrás, o Banco do Brasil ele estava tendo lucros trimestrais. Como houve uma mudança da inadimplência ali do agro, ali começou a vir inadimplência, teve uma queda extremamente grande, né? Alguns analistas avisaram, inclusive a gente tem na XP essa carteira automatizada e o Banco do Brasil estava dentro da carteira e foi sendo reduzido aos poucos sua porcentagem, até inclusive quando saiu esses resultados negativos, mais negativos, não tão positivos, né, do Banco do Brasil, a carteira já não possuía tanto peso assim no Brasil, então vamos dizer assim, foi uma queda não expressiva nessa carteira, né? Uhum. E falando sobre isso, né? Você comentou do Banco do Brasil. Como a pessoa escolhe uma boa empresa? O que ela tem que olhar? Ela tem que olhar ali questão de perspectiva de né, diretoria, como está a diretoria, dívidas, lucro da empresa, né? É bom olhar a questão da solidez da empresa, empresas centenárias, elas, geralmente, como o Banco do Brasil, geralmente trazem bons resultados, né? Uhum. Temos setores específicos também, se a gente olhar o mercado de carne. O mercado de carne ele é um mercado extremamente essencial para o consumo humano, né? Inclusive, saiu a notícia do Trump taxando a carne brasileira, né? Mas como o mercado de carne é um mercado soma zero, o mercado se reorganiza e o consumo se mantém, é um mercado muito estável, justamente por causa
dessa dependência da proteína animal que a gente tem no, no consumo, né? Hum. Eu acho que a pessoa quando vai escolher uma ação, né, ela tem que pensar assim, ó, vamos supor se ela fosse comprar uma empresa na cidade dela, né? Ou comprar, sei lá, uma loja de construção. Então você vai querer ver as dívidas, vai querer ver se tá tudo em dia, os fornecedores. E é a mesma coisa a ação, só que a ação é uma empresa gigante, né, grande, e você tem acesso a tudo isso na internet, né? Tem o site, né, da empresa, né? Como que funciona isso? Por exemplo, eu quero comprar uma ação. Eu consigo entrar no site e saber mais? Como que é? Sim, todas as empresas, por norma, elas têm que ter a divulgação de resultados, né? Elas têm uma aba especializada ali para relação com investidores. Então, quer saber uma notícia, algum fato relevante que está acontecendo com uma empresa, eu vou lá, busco a empresa no site, geralmente eu boto o código dela negociado na B3 e boto o RI do lado, que é relação com investidores. Lá eu vou ter todos os relatórios, divulgação próxima, divulgação do resultado anual ali, né? Que já divulga um calendário anteriormente, então ali eu consigo bastante informações ali. E como tu falou, como fosse uma empresa do nosso lado, só que ela está listada em bolsa e ela é uma organização muito maior, né? Ela está em várias cidades, ela está pode estar em vários países. A gente tem multinacionais listadas na bolsa, a gente tem empresas ali que fazem parte todo também, né? Não, legal. É legal o William falar isso, porque normalmente o investidor iniciante, ele só olha o preço ou só olha que algum amigo falou que está comprando alguma coisa, vai lá e compra. E não, né? Tem que fazer essa pesquisa. O mínimo é você entrar no site da empresa, você que está em casa, quero comprar. Vou dar um exemplo aqui, Petrobras. Entra no site, lá tem os projetos, tem o balanço, tem a área do investidor, né? É acompanhar, né? Fazer uma pesquisa e não é difícil, né? Entra no site, vai ter o resumo, né? Não, a gente até recomenda não ficar só vendo vídeo no YouTube e tudo mais. Você viu um vídeo alguém falando de alguma ação, algum YouTuber? Pesquisa sobre essa empresa, né? Não vai só nessa recomendação, né? Viu aqui no Doc Money falando sobre Banco do Brasil, Petrobras. Não vai lá e compra, não, que a gente não tá recomendando nada, hein? Exato. Se Na você quiser verdade, a gente comprar, tá só pesquisa, falando né? sobre. Exato, exato. E, E William, não, qual que é o erro mais comum que você vê os investidores fazendo assim logo no início, quando começam a investir em ação? geralmente ali seguir a onda, né? Seguir o amigo, comprar Uma essa. dica? Alguma coisa que escutou aqui no podcast? Já A ouviu dica falar sobre o Banco mágica. do Brasil? Já vai lá e compra. Vamos comprar. É, tem que ter um planejamento, né? Não comprar uma só, não querer ficar rico da noite ali, porque é uma construção, não é, vamos dizer assim, é uma maratona, não é uma corrida de 100 metros. A gente não vai correr um ano e chegar nos resultados. É uma construção, uma maratona aí de 10, 15 anos e leva um tempo, né? Então, tomar cuidado com dicas aí, né? Tomar cuidado com aquela ação que só está valorizando, daqui a pouco pode ter uma correção e ela cair. Então, Entendi, tomar esses cuidados básicos aí, né? entendi. E, por exemplo, eu comprei. Vou dar um exemplo aqui das ações que a gente já tá falando. Comprei Banco do Brasil e ela recentemente teve uma boa queda. Se cair, uma boa ação cair, a pessoa tem que vender, tem que comprar mais. Por exemplo, é só cair que compra? Como que funciona essa parte? Porque assim, o mercado ele oscila muito e às vezes o investidor não sabe a hora de comprar e vender. A gente quer uma bola de cristal, uma bolinha mágica que vai dizer qual é o melhor momento de
de comprar, né? Mas a verdade é que ninguém sabe ninguém tem essa bola de cristal. Então, o que eu digo é que esse planejamento, comprar aos poucos, fazer portes recorrentes, se baixar, compra mais, mas o que é importante, a empresa está dentro dos fundamentos que você quer, na expectativa que você quer. Então, olhar mais ali para o fundamento da empresa, conhecer um pouquinho mais, conhecer como ela está no mercado e mantendo esses fundamentos, a gente mantém a carteira. Não quer dizer Entendi. que a ação caiu, a gente não possa vender. A gente pode vender. Se ela não fizer mais sentido, se aqueles fundamentos que nos fizeram comprar a ação perder sentido, a gente pode pegar e vender a ação, mesmo com prejuízo. Isso não é um problema. O problema é Sim. a gente ficar com o ego ali e, no fim, acabar perdendo mais dinheiro do que ter vendido com um pouquinho de prejuízo. Então, basicamente, não é caiu, comprou, né? Tem que analisar por que caiu. Analisar por que caiu não quer dizer, subiu, vamos comprar porque vai subir mais. Pode ser que esteja uma correção. Então, eu analisar, né? Analisar por que está subindo, analisar por que está caindo, analisar os fundamentos, se a longo prazo faz sentido carregar essa ação. Então, não é especular. Então, caiu, comprou, vamos especular. Não. A gente está investindo, a gente está olhando a longo prazo. Né? Entendi. E não olhar como uma oportunidade, né? Como se fosse uma oportunidade única. Você falou que não é interessante a gente colocar em uma ação só. E então, qual assim seria o cuidado que o médico deve evitar ao montar sua primeira carteira de ações, por exemplo? Colocar em vários setores diferentes? Como que a gente faz essa montagem inicial, vamos dizer assim? Sim. A gente pode diversificar em questão de setores. A gente pode ir para o agronegócio, setor elétrico, industrial, montar uma carteirinha bem diversificada, porque cada setor reage de uma maneira diferente de acordo com a situação econômica do Brasil, do Brasil e do mundo, né? A gente viu uns setores da construção civil agora também crescer muito esse ano, justamente porque é um dos primeiros a crescer quando há uma virada da recessão econômica para o crescimento, né? Quando começa a queda de juros. Então, de acordo com o setor, a gente tem setores que reagem diferente de acordo com a época da economia. Sem contar Legal. que se der problema com uma empresa, a gente tem outras, né? Entendi. E qual que é uma quantidade ideal ali para diversificar a quantidade de ações e até setor? Bom, umas 10 ações, 10, 11, a gente não precisa ter uma fórmula exata. Em torno de 10, 15, pode ser às vezes 8, 7. O importante é elas ter um porquê estar na carteira, né? Se é uma estratégia de evidência, uma estratégia de valorização, não pulverizar demais, trabalhar tá entre vários setores ali. Tem alguns setores que a gente recomenda um pouquinho, que são mais apimentados, né, que variam mais, são mais sensíveis a juros, como o setor de varejo, mas é sempre interessante ter uns 4, 5 setores bancário, energético, industrial, então, bens, serviços. Então, Legal, diversificar. E eu acho que assim, às vezes eu pego carteira de cliente que começou a investir sozinho, tem 30 ação. Às vezes concentrado em praticamente dois segmentos. E aí é uma carteira pulverizada, né? Porque a pessoa, primeiro, não consegue acompanhar 30 empresas. Você médico, tá aí em casa, você não tem tempo para isso. Então imagina você com 30 empresas na carteira tendo que acompanhar. Porque não é só comprar, né, William? Você tem que comprar e acompanhar os resultados, ver se faz sentido tá na sua carteira, né?
É, tem que acompanhar tem que acompanhar os fundamentos, ver se realmente faz sentido. Pô, às vezes, até para nós, às vezes é difícil acompanhar todas as notícias, isso que a Sim, gente tem atualizações semanais. Imagina para quem não tem muito tempo e faz isso depois do horário de serviço, acaba sendo extremamente difícil acompanhar 30 empresas. uhum. Então, realmente, não pulverizar demais, porque a partir do momento que pulveriza, tu não vai mais conhecer os fundamentos da empresa e não vai conseguir acompanhar bem a empresa, né? E eu comentei agora que o médico não tem tempo, né? E você falou de uma carteira automatizada. Que é essa carteira? A XP disponibiliza carteiras automatizadas que são analisadas por especialistas, certo? Eles pegam, fazem a análise não só especialista, eles juntam uma mesa de especialistas, fazem essa análise de vários ativos e fazem uma carteira com objetivos distintos. A gente tem carteiras com foco em dividendos, a gente tem carteiras com foco na valorização, a gente tem carteiras com foco em pequenas empresas que podem trazer um crescimento longo, a, a, um crescimento alto a longo prazo, né? Então, existe carteiras para todo tipo de estratégia, certo? Então, Então, essas carteiras não são, por exemplo, um fundo, nem ETF. Elas são carteiras montadas ação por ação, escolhidas por especialistas. É isso? são carteiras montadas, escolhidas, ações escolhidas por especialistas, às vezes não só por um, pode ser por vários especialistas, né? E elas funcionam, na sua carteira vai funcionar como tivesse comprado o ativo, né? Vai ter a nota de compra, a nota de venda, todo mês eles fazem um rebalanceamento se for necessário, né? Se os fundamentos da empresa mudou, que é necessário retirar essa empresa e colocar outra, eles vão fazer essa. Se não for necessário, eles continuam. Eles também podem fazer o rebalanceamento aos poucos, trocar os pesos entre duas empresas. Pô, eu acho que essa aqui faz mais sentido botar um pouquinho mais, reduzir um pouquinho mais dessa outra. Eles fazem essa mudança de acordo com a análise que eles fazem do mercado, a análise do mercado que eles estão fazendo. Né? Então, basicamente, o que a gente falou aqui, né, como escolher ações, setores e tudo mais, se a pessoa não quiser ter trabalho, ela pode colocar nessa carteira automatizada, né? E explica, William, qual que é a diferença de uma carteira automatizada para um fundo de investimento, né? Que o fundo também, né? A pessoa coloca o dinheiro, um fundo de ações, coloca o dinheiro lá e o gestor trabalha e compra ações, né? Qual que é a diferença? Eu vejo assim, a principal diferença é um pouco na questão tributária, né? E também transparência. Porque quando tu está numa carteira automatizada, as ações que estão nessa carteira, tu consegue visualizar exatamente quais ações que tu está escolhendo, né? E a gente tem a questão tributária também, né? Porque quando a gente está num fundo, a gente vai resgatar um dinheiro, a gente vai pagar um imposto. E quando compra a ação, a gente tem alguns incentivos. Por exemplo, dividendo, a gente não paga imposto, a gente vai pagar imposto sobre o ganho de capital, se vender uma ação com lucro, mas a gente também, pessoa física, a gente tem uma isenção. A gente pode vender até R$ 20.000 em ações, certo? Sem pagar imposto. Então, a gente comprou Hum, uma empresa, ela deu lucro, a gente está precisando resgatar esse dinheiro, a gente pode vender R$ 20.000 sem pagar imposto, sem ter que se preocupar com gerar DARF e ter essa dedução. Né? Enquanto que um fundo, qualquer tipo de lucro que você tiver, você já vai pagar 15% sobre o lucro que você tiver, né? Exato. Em fundo, a gente vai ter sempre, qualquer resgate que a gente realizar, a gente vai ter deduzido na fonte, né? uhum. Esse 15%. Entendi. Mas
pensando assim, se é uma carteira automatizada e tem um estrategista ali que fica comprando e vendendo as ações, talvez essa questão da corretagem, enfim, não fica muito caro? Não fica muito caro. A corretagem ali é 0,5% sobre o volume movimentado. Ele não movimenta a carteira desnecessariamente, quando há fundamentos, né? Entendi. Então, ele faz uma troca consciente e o valor da corretagem é extremamente pequeno, né? 0,5%, se a gente pensar no benefício fiscal que a gente tem ali em relação aos dividendos, que não geram imposto, e também em relação a essa venda que a gente tem em pessoa física, até essa isenção de R$ 20.000, isso acaba se tornando muito barato, né? Sem contar que o fundo também cobra uma taxa de administração, né? O fundo cobra Uhum, sobre o patrimônio, ele não cobra sobre a movimentação. E ali a carteira automatizada cobra somente sobre a movimentação, né? E entendi. normalmente um fundo de ação tem uma taxa maior porque o retorno é maior, né? Então, se comparar um fundo de renda fixa a um fundo de ações, um fundo de ações cobra uma taxa maior. E você não vê essa taxa, né? Ela é diluída na rentabilidade, né? Já a corretagem não, você sabe quanto que tá pagando, né? Vai aparecer a nota de corretagem, as ações que comprou e vendeu e a corretagem que você pagou ali para a corretora, né? Sim, exatamente. Às vezes muita gente aplica no fundo e nem olha quanto que é a taxa de administração, né? Exato. E, E né, assim, os então, dois, não necessariamente essas ações têm que estar mudando diariamente, ou mensalmente, ou semanalmente, né? Então, elas podem ser carregadas por longo prazo também. sim, pode ser carregada a longo prazo, geralmente quando elas entram na carteira, elas não entram faz mês, né? Elas entram para levar para 1 ano, 2 anos, 3 anos, então vai depender com que andar o fundamento da empresa, né? E essas carteiras automatizadas, o investidor recebe algum comunicado? Como que o investidor sabe o que está acontecendo na carteira dele? Sim, sabe exatamente todo mês ele vai receber, sempre que houver uma movimentação, né? Ele vai receber uma nota de corretagem, quais os ativos que foram vendidos, quais os ativos que foram comprados, né? Então, ele sabe exatamente que movimentou a carteira, existe os relatórios também da carteira, todo mês é feito um relatório, pode baixar no site, pedir para o assessor, ele vai te enviar esse relatório aí, e tu vai saber por que está mudando Ah, ou por legal. que está chegando com os ativos, né? Legal. Então, a pessoa compra ali essa carteira, mas consegue acompanhar o motivo, né? De estar trocando e tudo mais, né? Tem que acompanhar. Tem essa clareza aí que mudou o ativo, que vai recebendo em e-mail a nota de corretagem, né? E pode verificar nos relatórios qual a composição, como está a estratégia, qual o andamento da estratégia, se faz sentido continuar, se talvez resolve trocar para outra carteira, se ela consegue fazer essa análise, né? Fazer esse Uhum. acompanhamento. E facilita para o investidor, né? Imagina você com 10 empresas na carteira sem tempo. Aí você tem que olhar todos os resultados. Esse relatório já vem, né? O motivo que está comprando, o motivo que está vendendo. Meio que resume para você, né? E aí faz você ganhar tempo. Seria um relatório Exatamente. mensal, por exemplo, que tem. Isso, exato. Relatório, toda troca ela está baseada num fundamento e esse fundamento está dentro desse relatório mensal, né? Ah, legal. E assim, você comentou das estratégias, né? De dividendos e tudo mais. De curto prazo, longo prazo. Tem essas carteiras automatizadas, tem estratégia diferente? Então, por exemplo, eu quero dividendos, mas eu quero também o curto prazo. Eu consigo? Sim, tem estratégia diferente. Para curto prazo, não vejo tanto assim. Para curto prazo,
esse produto, que isso aí é o trade ideia, certo? E daí a gente está especulando. E o trade ideia é justamente isso, pegar os movimentos de alta e baixa do mercado da Bolsa de Valores, né? E não mais as carteiras automatizadas, que é pensado mais para carreira, né? Nossa, hoje é muito mais fácil investir em ações, né? Tem tecnologia para investir para o longo prazo, para o curto prazo, né? Exato. Hoje, E fala. não pode falar, William. Hoje a gente tem diversos produtos, a gente tem para todo perfil de investidor a gente vai ter o produto certo. Se aquele que quer especular, a gente também tem um produto. Se aquele que quer levar para longo prazo, a gente tem um produto também. Tem analista por trás, tem tecnologia, tem um celular hoje que a gente comprar e vender. Então, hoje está muito acessível comprar uma ação. Antigamente, tinha que ligar para um corretor lá na Bolsa de Valores, ele pegava e comprava lá no grito mesmo e fechava o negócio. E hoje, na palma do celular, na palma da mão, né? A gente consegue comprar qualquer ação do que esteja no Brasil, consegue comprar ações até dos Estados Unidos, né? Olha que interessante. Muito, muito mais fácil, né? Se tornar investidor hoje em dia. E você comentou de tributação, né? Resume, resume para a pessoa que está em casa como que funciona basicamente a tributação se você for investir em ações. Bom, a tributação em ação a gente paga somente no lucro, né? Se a gente vender acima, pessoa física, se a gente vender acima de R$ 1.000, a gente tem que verificar se houve lucro e pagar esse imposto. Quem verifica isso é o investidor, né? Hoje a gente tem serviços de calculadoras de DARF, que elas verificam as movimentações, calcula se teve lucro e passa um relatório para o investidor, né? Os dividendos, eles não geram tributos e a gente tem um chamado que é um juro sobre capital próprio, que tem o tributo, mas é deduzido em fonte, né? Então a gente tem mais se preocupar ali na questão da venda. Se vender acima de R$ 20.000 ainda pessoa física, né? Pessoa jurídica não tem isenção, né? Então a gente tem que ter melhor ter essa calculadora de DARF, que é interessante para acompanhar. Uhum. Mas pessoa física, a gente até movimentar R$ 20.000 por mês, a gente pode ficar mais tranquilo. Ah, então a pessoa, se tem empresa, ela consegue investir em ações também. Também, se tem empresa, ela consegue, através do CNPJ, se tem uma hold, se tem geralmente hold, né, que investe em ações, né, se tem uma hold, consegue comprar ações também. A tributação praticamente é a mesma ali, né, no ganho de capital, que é 20%, 15% no ganho de capital, só que ela não tem essa isenção, né? E daí a gente pode ter alguma diferença ali, de acordo com a empresa, na questão de dividendos de juros sobre capital próprio. Daí não é a minha especialidade, não me arrisco a dizer nada. Então se a pessoa tem uma empresa, às vezes ela é melhor distribuir para a pessoa física e investir na pessoa física, né? Pela isenção que tem, né? Para pessoa Sim, jurídica justamente. não tem essa isenção, né? Não, não tem, perde as isenções, né? Porque é um incentivo É, para a pessoa física, né? essa isenção de até R$ 20.000 é um incentivo somente para a pessoa física, né? Então no É, CNPJ, R$ 10 de lucro já tem o Pagadaf. R$ 10, exato. assim, na verdade, DARF acima de R$ 10 eu já tenho que gerar e pagar, né? E se Uhum. gerar um DARF abaixo de 10, eu tenho que acumular para pagar Foi no por isso que eu próximo. falei isso aí. E lembrando, né? Não é automático isso, né? Sim, você tem que ir lá Você no site e se da você não Receita. e se você não paga, uma hora a Receita vai te cobrar e vai cobrar caro, né? Então, eu tenho ações. Coloca uma calculadora automática de IR na plataforma de qualquer corretora tem. Você assina, né, mensal e essa calculadora já te sinaliza se tem imposto ou não.
Exatamente. Inclusive, eu tenho um caso, dia 30, um investidor me procurou para vender umas ações ali. E daí eu falei para ele, vamos vender hoje, vamos vender um pouquinho, e amanhã a gente vende o restante, porque se a gente vender tudo hoje, a gente vai ter que tomar cuidado justamente do DARF. Então, como eu estava bem na virada do mês, aí a gente aproveitou essa isenção. Né? Então, a Aí. gente, Então, é, tomar esse cuidado também, né? Eu preciso vender as ações. Preciso vender 30 mil. Vende um pouco 15 mil esse mês e 15 mil próximo mês. Economizou aí 15% do lucro. Também tem uma estratégia muito interessante, né? Às vezes você, por exemplo, está realocando sua carteira de acordo com a estratégia e aí você quer vender uma ação com prejuízo também, que você não está acreditando mais naquela estratégia ou que mudou os fundamentos de acordo com aquilo que você acreditava quando você comprou, então você vai ter um prejuízo e pode compensar o lucro de outra, né? No mesmo Ah, mês. é verdade. Explica um pouco sobre isso. Eu estava esquecendo desse detalhe. Todo prejuízo que a gente tem ali em bolsa de valores, a gente pode anotar e nos próximos meses, vendendo uma ação com lucro, a gente pode deduzir esse prejuízo e deixar de pagar esse cenário. Mais um motivo para a gente contratar um serviço de calculadora. Não são serviços caros, são serviços aí que até 30 reais por mês, então isso é extremamente barato. O contador vai te agradecer quando for fazer a declaração do imposto de renda. E, e justamente vai anotar esses prejuízos a gente deduzir no futuro, né? É, porque o investidor anotar e lembrar, né? E tem uma coisa também, como que a Receita sabe, né? Você anotou lá, tive 2 mil, aí daqui 6 meses eu compenso esses 2 mil. Como que a Receita fica sabendo, né? Toda venda de ação ela tem uma questãozinha ali que é o dedutor. Não me lembro mais a porcentagem, muito detalhe para Pra lembrar, lembrar. mas é uma pequena porcentagem do valor da venda, certo? E Ah, isso vai entendi. para a Receita. Então, com essa porcentagem, a Receita já sabe se deu lucro ou não. Se Se vendeu e deu, não teve, então teve o prejuízo, né? é bom informar, ela sabe que teve a operação, ela não Hum. sabe exatamente qual o lucro que deu, né? Mas ela sabe que teve essa operação e ela vai cobrar explicações ali, se teve prejuízo ou não. Se cair, se não declarar nada, ela e o valor foi extremamente alto, ela é capaz de chamar lá na malha fina e pedir explicações se teve lucro ou não, vai te pedir as notas de corretagem. Legal, muito A interessante. dor de cabeça maior, né? Sim. Gente, coloca essa calculadora, porque os nossos clientes que colocaram, o contador agradece. E tem um ponto também, eu vejo que os contadores começaram a se atualizar agora, né? Então não é todo contador que entende como que declarar e tudo mais. E às vezes o investidor passa um sufoco na hora de declarar o imposto de renda. E quem tem calculadora não, é bem mais simples, né? Sim. Eu não tenho, Rafa, só te explicando por que não. Porque eu tenho conhecimento em relação a isso, mercado de ações, né? E eu já faço há algum tempo. Mas o principal motivo para eu não ter, né, nem por isso, é porque eu movimento pouco minha carteira. Ah, Então, sim. minha filosofia de investimentos, até que a gente acabou não falando, mas é mais tipo carregamento por longo prazo, aquilo que a gente chama de buy and hold, né? Então, como eu movimento pouco, provavelmente né, eu tomo muito cuidado na hora de colocar ou retirar alguma ação da minha carteira. Então, acaba que fica fácil fazer. Ah, legal. É, aí é mais tranquilo, né? Até puxando esse assunto, né? William, o que que é o buy and hold? O buy and hold é comprar, comprando pensando no, né? Comprar e deixar a ação valorizar ali, recebendo os dividendos e proventos que ela te traz, né? Mas não é só comprar, né? Normalmente o buy and hold fala assim, ó, eu vou comprar e não vou vender. É, Aí se você faz isso, a ação não fica boa, cai na sua carteira
e você toma prejuízo, né? Então é sempre estar analisando. Você é buy and hold até não fazer mais sentido, né? Aí você vende. Sim. Só fugindo um Uma pouquinho coisa que tem. do roteiro aqui, só para que a gente falou em relação à tributação, né? Eu queria saber, William, na sua opinião, vale a pena alugar ações, aluguel de ações, disponibilizar suas ações para aluguel ou não vale a pena? Esse trabalho em relação à tributação é muito grande, não é? O que que você orienta o investidor? Eu falei lá no início que a gente pode vender uma ação para especular, vender ela na alta. E quem vende essa ação, ele precisa alugar essa ação de alguém. Então, a custódia remunerada, que é o aluguel de ações, é justamente isso. Tu vai alugar a ação para o especulador. É uma renda passiva ali que a gente tem ali, que vai cair de acordo com a necessidade do mercado. Não quer dizer que é uma coisa certa, mas porque a gente não está disponível, não precisa disponibilizar tempo, né? Mais a questão ali do imposto de renda ali que muda, acrescenta um pouquinho ali, mas eu acho bem tranquilo, né? Eu já vi eu já vi gente receber ali 4 dígitos por causa do aluguel de ações. Até o Olha contador me isso. ligou para saber por que é aquele valor ali. Claro que é uma custódia grande, né? Mas é uma renda passiva, né? Vira um dividendos extra, né? Vai caindo na Daí é um sua dividendo. conta. Porque a Às vezes pessoa, acaba. para operar vendido sem a ação, ela tinha que ter ações. Aí o aluguel entra como isso, né? A pessoa aluga de Isso. alguém para apostar contra o mercado. Essa questão de aluguel de ações é uma coisa que é difícil de compreender, né? Porque no mercado tradicional, né, não tem como eu, por exemplo, pegar um objeto seu, vender, obter Alugar. lucro E em cima do aluguel, entendeu? Só que em cima de ações tem, né? é bem confuso para o investidor, né? Que está começando, que não olha outras maneiras de ganhar a curto prazo, especular, né? Aquele que especula já é mais de boa, né? Porque ele sabe que tem que alugar, porque já pesquisou. Mas aquele que só trabalha comprado ali, não vendido, então ele acaba sendo confuso. Como que vão me alugar e depois vão me devolver essa ação? Que não faz muita diferença eu ter a ação no meu 5.000 ou ter a ação no meu 1.000.000. Ela tem praticamente o mesmo valor. Então, eu posso Uhum. alugar de alguém e devolver ela depois, que não tem problema nenhum, né? Diferente de comprar, por exemplo, comprar um tomate mais barato, vender um tomate que eu não tenho mais barato e depois comprar ele para devolver isso, né? Então, É. tomate pode ter uma qualidade diferente. E a ação não. A ação, essa ação que eu vendi, ela vai ter a mesma qualidade da que eu comprei e devolvi para o investidor. Mas, por exemplo, eu tô com a ação, eu alugo. Aí a minha ação tá alugada e eu resolvo vender. Eu consigo? Consegue, não tem problema nenhum. Consegue fazer essa venda, independente do se está alugado ou não. Geralmente, o que acontece? Tu vai vender o ativo, como tu alugou, tu vai ter que alugar de outro. E daí, até encerrar teu contrato de aluguel, vai estar alugado essa ação, daí encerra teu contrato de aluguel, tu encerra o contrato o ativo. Então, no fim Mas das contas, o investidor não sai perdendo, né? não sai perdendo. O investidor não sai sempre ganhando nessa, Nessa nessa, estratégia. nessa Legal. estratégia. Muito interessante, né? Se você está gostando do assunto que a gente está trazendo aqui, né? E se você acha que é interessante para outros colegas médicos para estudar, para conhecer um pouco mais em relação ao mercado de ações, já segue o canal, né? Curte, Compartilha. compartilha, né? E pede para mais gente seguir a gente também, porque isso fortalece, né, o nosso canal, né, Rafa? E até comenta, né, no vídeo se você acha que
a gente pode fazer um conteúdo de outro assunto do mercado, né, que ainda a gente não falou. Pode dar alguma sugestão no comentário. Ou alguma dúvida que ficou, né? Isso, exatamente, que a gente responde. E, William, a intenção aqui foi trazer você, um especialista que está no dia a dia, realmente para trazer essa visão da importância de investir para o longo prazo. Basicamente, eu sou assessor, o William também, e a gente gosta de trazer para o cliente essa visão de longo prazo. Eu não gosto de ficar operando curto prazo para o cliente. Eu falo que eu sou conservador para o cliente, porque ele quer o lucro no curto prazo. Mas o curto prazo é muito arriscado, né? Do jeito que você ganha, você pode perder. Então a gente tem essa visão já de longo prazo e a gente quis trazer essa visão para você. E indo mais para o fim, William, a gente tem um bloco aqui no podcast que é o Minuto Doc Money. Eu vou te fazer uma pergunta e você tem 1 minuto para responder, tá? Uma pergunta que não tá aqui. Vou inventar aqui na hora. Você tem 1 minuto para responder. Vamos lá? Vamos lá. Pode fazer. Posso ir? William, qual setor você sempre recomenda ter na carteira e qual setor você sempre não recomenda não ter na carteira? Bom, vamos começar qual setor não ter na carteira. Eu diria assim, não é que não ter, é tomar mais cuidado. Setor de varejo. Concorrência muito alta, valor de entrada no mercado muito baixo, né? Então, tomar bastante para esse setor. Agora, setores para ter na carteira, eu penso assim, muito questão de parte de energia elétrica, saneamento, que seria a parte de mais ali de serviços básicos, né? Porque energia a gente usa todo dia, cada vez mais. Legal. Água a gente usa todo dia. Então, eu penso que são setores muito seguros porque não tem, é muito difícil, são setores bem regulamentados e muito difícil de quebrar. Essas empresas não quer dizer que pode só quebrar, mas, É mais mas difícil. sólidos, é muito mais difícil. Não, Boa. legal. Deu 1 minuto ou Passou passou? só um pouquinho. Passou. Mas tá, foi bem, foi bem. Não, muito bom. Então, toma cuidado na ação que você compra, no setor que você compra. Não é porque tá barato que você tem que comprar. Você tem que analisar, a ação tá R$ 2. Por que ela tá R$ 2, né? A ação tá subindo, por que ela tá subindo? Então, sempre ter esse olhar crítico, né? Para conseguir analisar e até alguma recomendação que você recebe. Ah, tô na carteira automatizada, né? Eu vou olhar os relatórios. Ah, o assessor, o gerente me indicou uma ação. Entende mais sobre a ação, né? Isso aí, essa questão de ação barata e ação cara, não tem nada a ver com o preço que está ali no mercado, né? Isso é importante explicar também. Por exemplo, às vezes você olha uma ação que está a R$ 1, por exemplo. Não quer dizer que ela está barata, né, Rafa? Exato. Tomar esse cuidado. E eu acho que para você tomar esse cuidado é pesquisar, né? A ação. Até um cliente me ligou esses dias e falou: tal ação. Eu não vou falar o nome aqui, né? Senão já vai entrar como recomendação. Tal ação tá muito barato. E caiu muito, né? Aí eu falei para ele: caiu muito a ação, mas como que tá o balanço, né? Caiu por uma notícia de curto prazo, então tomar esse cuidado. Então a ação caiu, estudar por que caiu, né? Se a ação tá subindo demais, por que ela tá subindo? Eu e o William viu isso, né, William? O ano passado. A Ambipar subiu quantos por cento? A Ambipar, ela chegou a ser negociada a R$ 8, né, antes do desdobramento, subiu até R$ 200, R$ 800, tu tirava Caramba. Olha isso. R$ 1.000. Quantos por cento? Deu mais de 1.000, né? Mais de 3.000%.
Olha Olha só. isso. Então a pessoa. E eu e o William olhava as notícias, era 100% especulação, né? 100% especulação. Veio dois compradores fortes ali e mais um pouco de especulação ali no meio. E a gente olhava, não tinha índice para subir. Não, a gente pegou até um momento, especulou um pouco, nós especulamos um pouco, mas a gente não teve coragem de manter, porque Exato, não é. em qualquer momento que a gente não via fundamentos, né? E olha como não tinha fundamento, olha o que aconteceu com ela agora, né? Sim. Praticamente Voltou ao pedindo valor. RJ. Voltou e piorou, né? Eu acho que voltou ficou mais ou menos ao valor que estava sendo negociado. Aí. Um pouquinho. É isso, o mercado de ações ele sempre volta. Então, Existe uma autorregulação, né, dele. isso. Se subiu demais e a ação não vale aquilo, o mercado vai precificar. Se caiu e ela vale mais, uma hora ela vai precificar também. Então é o investidor entender isso, né? Que se uma boa ação caiu, uma hora ela vai voltar, né? Então é hora de comprar. É o preço que realmente vale, né? Exato. William, a gente quer te agradecer por esse conteúdo. Eu acho que foi esclarecedor. Você que está no dia a dia e você que está em casa, pega esse conteúdo. A gente fez um de renda variável também, mais de conceitos, né? Mais educacional. E esse trazendo um especialista. Então pega isso, estuda e começa a investir. Porque ações, na minha opinião, eu invisto em ações pensando na Previdência. Porque para mim a Previdência e INSS provavelmente pode ser que exista, mas pode ser que não. Então eu faço a minha Previdência. E eu falo sempre para o cliente, foca em renda passiva na carteira. Porque uma hora você para de trabalhar e vive de renda. E não para, né? Desacelera. Geralmente o médico faz isso, né? Exato. E William, um recado final aí pro pessoal? Tenha paciência. É uma boa dica isso aí. O... Sem ganância, tenha paciência, siga os fundamentos, siga o propósito, aplique sempre e aguarde 10 anos, 15 anos aí, com certeza vai ter resultados. Aí, paciência e visão de longo prazo é o nome do jogo. Eu recomendaria também ele ter um pouco de conhecimento, né? E Exatamente. para ter conhecimento, existem vários serviços. Um deles é o nosso, a gente tem uma consultoria financeira para médicos. E se você quer aprender um pouco mais sobre ações e sobre finanças, né, sobre investimentos, tem um link na bio, tanto no meu perfil quanto no do Rafa, quanto no perfil do DocMoney. Exato. E só aplicar lá e a gente vai entrar em contato com vocês. E essa consultoria, a intenção é olhar para suas finanças e te ensinar sobre o mercado, né? Ter realmente essa parte educacional para você chegar no seu assessor ou no seu gerente do banco e saber o que ele está te oferecendo, né? Eu falo que você não precisa ser um especialista, mas você tem que entender o básico, né? Exatamente. Não, legal. E o recado final que a gente sempre dá, né? Curta, compartilha e sempre lembre, você estudou demais para passar perrengue. Então, estude e pense no longo prazo e crie a sua aposentadoria com os investimentos, né? É isso aí, pessoal. Cuidar do seu dinheiro é também cuidar da sua saúde. Muito obrigado e até o próximo episódio do DocMoney. Até o próximo, pessoal. Obrigado, William.